Eu sinto muito em te dizer isso, mas se você já estuda inglês há um tempo, mas ainda não consegue formar uma frase em inglês sem pensar no português, você tá estudando inglês da forma errada e eu vou te falar o porquê. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raíssa Godoy, sou professora de inglês há mais de 7 anos, morei 2 anos nos Estados Unidos de 2023 a 2025 e no final de 2026 voltarei para lá para casar e viver feliz para sempre com meu noivo americano. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. First of all, se você está todos os dias, literalmente, construindo bagagem em inglês, de vocabulário, de substantivo, de verbo, mas ainda você não consegue formar uma frase sozinho sem pensar em português, eu sinto muito, não vai adiantar você continuar construindo um trilhão de vocabulário, de bagagem e tal, se você continuar aí com esse vocabulário todo useless, que significa inútil. Nossa, Raíssa, mas o que eu faço para eu colocar ele em prática então? Mesmo que você esteja no nível menos zero em inglês, ou se você esteja um pouco mais avançado, porque você entende muita coisa, mas o problema é na hora de falar, você precisa colocar em prática com o vocabulário que você já tem a formar frases em inglês. E agora eu vou te contar como que você vai fazer isso, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento exato. Tô esperando. Pronto? Beleza, vamos lá. Seguinte, se você ainda estiver no nível zero do inglês, você vai começar a pensar em inglês formando blocos de palavras. Se você ainda não conhece, tem uma técnica chamada chunking, que basicamente é aprender inglês por blocos, blocos de expressões, palavras, enfim, e sempre associar aquelas palavras a uma imagem mental que você vai realizar dela. Por exemplo, se eu pego o verbo need, que significa precisar, você não vai pensar nele com a tradução no português, que é precisar. Você vai pensar no verbo need com o significado de você precisar de alguma coisa, entendeu? Mas você cria uma imagem mental dela. Assim como se eu falar pra você agora, pipoca. Você criou a imagem mental da pipoca, você vai pensar no verbo need, que significa precisar, e pensar na imagem mental dele, sem traduzir pro português, beleza? Agora, sabendo disso, que você precisa estudar inglês por blocos de palavra, mesmo que você esteja no nível zero ou mais avançado, você vai começar ao longo dos teus dias, ao longo da semana, a usar esses blocos de palavras no teu dia a dia. Quando você estiver sozinho, quando você estiver lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, você vai começar a pensar. Então, se eu sei que need significa precisar, eu vou formar um bloco de palavras com ele. Por exemplo, I need, you need, we need. Ou essas frases são afirmativas, mas eu poderia formar blocos de palavra na interrogativa. Do you need? Does she need? Does he need? Do they need? Ou negativas. I don't need, they don't need, we don't need, enfim, entendeu? Formar blocos de palavras que você tem uma imagem mental daquilo. Eu sei que quando eu falo I don't need, significa que eu não preciso. Então eu já tenho aquele bloco de palavra e aí eu vou colocar sempre alguma coisa na frente dela. Por exemplo, I don't need water now, or I don't need to sleep now, ou does she need to study right now? Entendeu? Então você vai se acostumar com aquele bloco de palavra que você resolveu memorizar e você sempre vai mudar o que vem na frente dele. E quando você pratica isso ao longo da semana, quando você fala sozinho, quando você começa a caracterizar o que você está fazendo no momento, você começa a fazer o seu cérebro a pensar em inglês e deixar o português de lado, entendeu? E esse é o problema do povo hoje em dia, que ele sabe muita coisa, conhece 50 mil verbos em inglês, 50 mil substantivos em inglês, mas eles não colocam em frase. Se você não coloca o negócio em frase, você não sabe por que cada um existe, não sabe como aplicar cada verbo, cada palavra nas frases. Isso faz com que você trave. E, gente, vou falar pra vocês, vamos ser sinceros, não é de uma hora pra outra que você vai começar a destravar, mas sim com uma repetição contínua, constante disso que eu tô falando pra vocês fazerem. Então, vamos supor, por 3 dias vocês vão usar esse bloco de palavras que vocês escolheram. Vou usar o I need por 3 dias, com tudo que eu vou precisar fazer. Então, I need to work, I need to study, I need to call my mom. Vocês vão fazer isso por 3 dias. Depois de 3 dias, pega um outro verbo de palavras. E assim sucessivamente, entendeu? Até começar a automatizar isso. Automatizar como assim? Fica automático para o teu cérebro o que aquele bloco de palavras significa, quando que você vai usar, como que você pode usar. E memorizar também
o significado daquilo. E uma coisa muito importante que o povo não faz além deles aprenderem muito e deixar, tipo assim, ter uma overdose de vocabulário dentro do cérebro, eles não colocam em prática o que aquilo significa. Eles não colocam em prática a palavra nova, o verbo novo, e isso não vai fazer vocês memorizarem, entendeu? Sinto muito, mas vocês vão aprender aquilo um dia e depois no outro dia não vai lembrar mais o que significa. Ou então, no melhor cenário, depois de uma semana já vai ter esquecido, porque vocês não colocaram em uso. Se o seu cérebro não vê a utilidade daquela palavra, daquele verbo, ele simplesmente vai colocar, ó, no trash, que significa lixo em inglês. Ele vai falar assim, ó, não sei para que significa. Para que eu vou usar? Quando que eu vou usar? Então, para mim não é útil. Vou deixar ele no trash mesmo, trash mental, filha. Esquece, ele vai esquecer daquilo. Então, quando você aprende um vocabulário novo, você precisa imediatamente colocar ele em frases, para que você saiba como usar, quando usar, entendeu? Então, por exemplo, esses tempos atrás eu aprendi uma expressão que significa spot on. Spot on é quando alguma coisa tá no ponto. Por exemplo, oh, the chicken you made was spot on. O frango que você fez estava no ponto, estava delicioso, você acertou. Automaticamente, quando eu aprendi a expressão nova, eu fui no chat GPT e coloquei me dê exemplos de frases em diferentes contextos usando essa expressão. E foi o que ele fez. E automaticamente, quando eu vi exemplos de frases usando aquela expressão, eu associei quando é que eu vou usar aquela expressão e eu não esqueci mais, porque eu sabia a utilidade, quando que eu usaria, entendeu? Associe as palavras novas em frases, em contextos, para que você saiba quando usar, para que você saiba como usar. E além de saber, eu quero que vocês coloquem em prática. Então, assim, durante os dias de vocês, no dia a dia, vai falando sozinho, que isso, inclusive, é um terceiro ponto aqui muito importante, que eu já falei isso em vídeos anteriores, para vocês falarem sozinho. Não adianta, gente, vocês saberem 1 trilhão de coisas, ter uma cabeça cheia, explodindo de palavra em inglês, verbo em inglês, se na hora de falar vocês não conseguem. E não conseguem por quê? Porque vocês não praticam. E se você hoje em dia não tem a possibilidade de pagar uma aula particular em inglês, ou de entrar num curso de inglês, enfim, vocês têm vocês mesmos. Então, falem sozinhos em inglês, mesmo que isso não acelere tanto quanto uma aula de inglês que a pessoa vai te mostrar um método, vai guiar você, já é uma forma de vocês aprenderem. E hoje a gente tem tantos recursos na internet, principalmente com a inteligência artificial, que não tem, sabe? Não tem desculpinha mais. Então comece a usar a inteligência artificial de uma forma realmente útil para vocês. Hoje a gente está numa época tão fácil de aprender tanta coisa que só não aprende quem realmente não tem acesso, ou porque não quer, entendeu? Então, use a seu favor os recursos que você tem hoje em dia, porque no passado era muito mais difícil, que não tinha nada disso dessa inteligência artificial, e hoje tem. Então, assim, faça do limão uma limonada. Aproveitem. Vocês estão com o queijo e a faca na mão, tá? Então, basicamente, o vídeo foi esse. Eu quis falar de uma forma bem natural mesmo, que é para essas pessoas que querem aprender inglês, querem destravar o inglês, querem falar sem pensar em português. E isso só acontece com muita prática e da forma certa, tá? Assim como qualquer outra habilidade no inglês, a conversação é isso. Você pratica a conversação conversando. Tá errado no início? Não importa, vai estar errado. Se estivesse bom, você não estaria estudando, entendeu? Então, para de ter medo de errar, fala, é assim que vocês vão aprender, errando. Agora, se você tem alguma ideia de vídeo que você queira muito que eu fale aqui no canal, comenta aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram e de mandar esse vídeo para o teu amigo que precisa muito saber sobre isso. Finalmente aprender a forma certa de estudar inglês para ter resultado. Um super beijo para vocês, nos vemos até o próximo vídeo. Bye!